Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E começou hoje o julgamento da TÜV SÜD na Alemanha sobre o desastre de Brumadinho. A empresa alemã testou segurança da barragem da Vale, que entrou em colapso no dia 25 de janeiro de 2019, provocando a morte de 270 pessoas. A TÜV SÜD é acusada de negligência por atestar a segurança de uma barragem que se rompeu e de aplicar padrões de verificação que não atendem às exigências internacionais. Na ação de natureza administrativa, os advogados do município de Brumadinho e de 1.200 vítimas pedem indenização por danos e prejuízos da empresa alemã. A consultoria teria falsificado documentos para certificar a segurança da barragem, localizada próximo ao município de Brumadinho, de 40 mil habitantes. Em janeiro de 2019, o colapso da barragem matou 270 pessoas, devastou a cidade e liberou um mar de lama que varreu a região, causando um grande desastre ambiental. A investigação realizada no Brasil revelou que o certificado de segurança emitido pela empresa TÜV SÜD continha informações falsas. Segundo as autoridades, a barragem não atendia às normas internacionais de segurança, mas o grupo alemão rejeita essas acusações. No início de 2021, a mineradora Vale, responsável pela barragem, concordou em pagar 7 bilhões de dólares para remediar as consequências sociais e ambientais do rompimento da barragem. Desse montante, 1 bilhão e 700 milhões de dólares foram destinados às pessoas afetadas. A Justiça brasileira também abriu um processo criminal contra vários funcionários e administradores da TÜV SÜD e da Vale. E falando sobre coronavírus, a Fiocruz concluiu ontem a produção dos primeiros lotes do ingrediente farmacêutico ativo nacional para a produção da vacina contra a Covid. A previsão é de que a entrega dos imunizantes produzidos no Brasil comece no último trimestre de 2021. Antes de serem encaminhados para o processamento final, os lotes vão passar por testes de controle de qualidade. Os lotes produzidos no mês de setembro também estão em análise. Segundo a Fiocruz, os 2 montantes servem para provar que o processo funcionou conforme o esperado e para detectar se existe a necessidade de adequação dos documentos e processos. Os imunizantes produzidos pela Fiocruz também vão ser comparados aos da AstraZeneca para confirmar que os resultados obtidos pela Biomanguinhos são similares. Depois disso, os produtos deverão passar pela análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a ampliação da dose de reforço para todos os idosos acima de 60 anos. Isolado nos Estados Unidos após contrair a Covid-19, Queiroga fez o comunicado por meio de um vídeo transmitido durante a cerimônia de 1000 dias do governo Bolsonaro nesta terça-feira. De acordo com Queiroga, a novidade irá incluir mais de 7 milhões de brasileiros no esquema de dose de reforço. E ainda falando sobre coronavírus, a Pfizer iniciou os testes com uma pílula contra a Covid em pessoas expostas ao vírus. Várias empresas trabalham em possíveis antivirais orais, que imitariam o que o medicamento Tamiflu faz contra a gripe e evitaria que a doença progredisse para um estado grave. A Pfizer começou a desenvolver esse medicamento em março de 2020. Os pesquisadores estão avaliando a substância em combinação com o ritonavir, que já é usado contra o vírus da AIDS. O ensaio clínico envolverá 2.600 adultos. Eles vão participar dos testes assim que apresentarem sinais de infecção por Covid e assim que souberem que foram expostos ao vírus. O grupo receberá aleatoriamente uma combinação do medicamento e ritonavir ou um placebo, 2 vezes ao dia por 5 a 10 dias. O objetivo do teste é determinar a segurança e eficácia da prevenção de uma infecção por Covid e o desenvolvimento de sintomas até o 14º dia após a exposição.
A pílula é conhecida como um inibidor de protease e em testes de laboratório demonstrou interromper o efeito de replicação do vírus. Se funcionar, pode ser eficaz apenas nos estágios iniciais da infecção. A partir do momento em que a Covid progride para um estado grave, o vírus basicamente parou de se replicar e os pacientes sofrem de uma resposta imunológica hiperativa. E olha só, o Japão vai encerrar o estado de emergência decretado por causa da pandemia de Covid-19. O número de casos vem caindo no país. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Yoshihide Suga em meio à queda no número de casos de Covid-19 em todo o país. Graças ao trabalho árduo de todos, o número de novas infecções diárias, que estava acima de 25 mil em meados de agosto, caiu para 1.128 pessoas até ontem. O premier acrescentou que a ocupação de leitos hospitalares em todas as regiões voltou para menos de 50%. De forma geral, as medidas de emergência limitam a venda de bebidas alcoólicas, o horário de funcionamento dos restaurantes, assim como o número de participantes em grandes eventos. Elas foram mantidas em vigor em boa parte do ano, incluindo o período dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Japão foi menos atingido do que muitos outros países em grande parte da pandemia de Covid-19. Com cerca de 17.500 mortos em uma população de 125 milhões de habitantes. E mudando de assunto, o estudante de 19 anos, suspeito de atirar um ovo no presidente francês Emmanuel Macron na segunda-feira, foi internado em um centro psiquiátrico de Lyon. O anúncio foi feito pela promotoria da cidade francesa. Macron foi alvo do jovem durante uma visita a uma feira de restaurantes e hotéis. O Ministério Público solicitou um exame psiquiátrico para o jovem, que foi rapidamente detido. De acordo com o comunicado, as conclusões indicam falta de discernimento por parte do estudante. O ovo atingiu o ombro do presidente francês, mas não se quebrou. O autor foi retirado do local e algemado em outra sala logo após o disparo. Enquanto o Talibã, linha dura, volta a impor restrições, empresárias e trabalhadoras afegãs nadam contra a corrente do governo e desafiam as regras impostas pelo grupo. Uma empresária que trabalha com a especiaria mais cara do mundo garante que não ficará em silêncio diante dos talibãs. A afegã emprega centenas de mulheres em seus campos de açafrão em Pashtun Zargon, na província de Herat, que faz fronteira com o Irã. Não importa o que aconteça, não ficaremos sentadas em casa porque nós trabalhamos duro. Além disso, essas mulheres não são as mesmas que o Talibã enfrentou no passado e deixaram de trabalhar. Posso me citar como exemplo, mais de 1.000 mulheres estão empregadas na minha companhia. Trabalhei muito e fiz marketing por elas. No setor do açafrão, levantamos nossas vozes para que alcancem todos os lugares. No início, eu estava sozinha. Não queremos nos sentar e permanecer caladas. Mesmo que nos ignorem, não ficaremos em silêncio. O governo afegão anterior, apoiado pelo Ocidente, encorajou os agricultores a cultivar açafrão em uma tentativa de afastá-los da indústria de papoula. A empresa de Hatay, Pashtun Zargon Saffron Woman, produz, processa, condiciona e exporta o tempero colhido por mais de 1.000 mulheres. A cada ano, vende entre 200 e 500 quilos da especiaria mais cara do mundo. 1 quilo de açafrão pode custar mais de $5.000. Mas o dinheiro do ouro vermelho, tão importante para essas mulheres, está em perigo. Um mês após seu retorno ao poder, o Talibã ainda não deixou claro como será o futuro das mulheres trabalhadoras no Afeganistão. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.